Olá, boa noite. Cientistas exploram a Amazônia e descobrem novas espécies todos os anos. Mesmo assim, grande parte da região ainda é um mistério. Enquanto cientistas trabalham para conhecer a Amazônia e encontrar um meio sustentável de exploração, o desmatamento avança. Nos últimos anos, a expansão agrícola e projetos de colonização e de desenvolvimento industrial aceleraram a ocupação de terras. O desafio atual é permitir o desenvolvimento econômico da Amazônia sem agredir o meio ambiente. E para discutir como a ciência pode ajudar nisso, o Roda Viva hoje recebe aqui, nesta segunda-feira, o Dr. Adalberto Val, diretor do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Você vai ver essa entrevista em instantes. Até já. Os desafios que a Amazônia apresenta para os cientistas vão além do reconhecimento da área. Nos primeiros anos, essa foi a principal missão do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Além de catalogar as espécies encontradas, também assumiu o compromisso de expandir uma forma sustentável o uso dos recursos naturais da Amazônia. Adalberto Luiz Val nasceu no dia 31 de julho de 1956 na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele é formado em Biologia e, desde maio de 2006, dirige o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, órgão responsável pelo desafio de expandir de forma sustentável o uso dos recursos naturais da Amazônia. A região sofre com as mudanças dos últimos anos e o governo apresenta grandes projetos para a área, como estradas, gasodutos e hidrelétricas. A ciência está presente, entre outras coisas, para avaliar as consequências ao meio ambiente e informar as áreas que podem ou não sofrer ação e também minimizar os efeitos que esses processos terão na região. Estudos conflitantes colocam em dúvida o futuro da Amazônia e como ela reagirá ao aquecimento global. A ciência entra na mata para ajudar na compreensão desse processo, mas a falta de pesquisadores e doutores na região compromete o avanço. São pouco mais de 1.200 cientistas doutores estudando a região de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Eles analisam as dificuldades e desafios da Amazônia nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, especialmente nas áreas consideradas cruciais para o desenvolvimento sustentável. Outro grande desafio dos cientistas é se comunicar com a população de forma que a informação que circula entre eles com muita simplicidade torne-se de fácil compreensão de todos. Preocupação também da SBPC. A questão amazônica é tema da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece em Manaus na próxima semana com o tema Amazônia, Ciência e Cultura. Os nossos convidados para entrevistar Adalberto Val. Nós temos aqui o jornalista Washington Novaes, que é o jornalista supervisor do programa Repórter Eco aqui da nossa TV Cultura. A jornalista Darlene Menconi, jornalista de sustentabilidade. Conosco também o Fábio de Castro, que é editor da agência FAPESP. E o jornalista Randall Marques, especializado em ciência e tecnologia. Aqui está também Paulo Caruso, para registrar o momento da entrevista com as suas charges. E ao meu lado está a repórter, nossa companheira aqui da TV Cultura, Juliana Barleta. Juliana tem aqui as perguntas encaminhadas pelo nosso telespectador através do endereço eletrônico. O Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo pela internet às 6h30 da tarde e também pode ser visto na íntegra, sem edição, sem corte, às 10h10 da noite aqui na TV Cultura. Doutor Adalberto, boa noite. Muito obrigado pela participação aqui no Roda Viva. Boa noite, Heródoto. É um prazer estar aqui com você. Boa noite aos telespectadores. Vamos conversar um pouquinho sobre a Amazônia. Vamos lá. Então, doutor Roberto, eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte. Por que os números que são divulgados, principalmente aqui na região sudeste, eu suponho até que no país inteiro, são tão divergentes que acaba confundindo a cabeça de um cidadão comum como eu? Por exemplo, os números do INPE não batem com o número das ONGs, que não batem com os números do Ministério do Meio Ambiente. E quem é que a gente acredita quando vê esses números lá da Amazônia? Bom, evidentemente que nós estamos tratando de uma área extremamente grande. São 60% do território brasileiro e, portanto, as divergências que ocorrem são extremamente naturais. O Brasil desenvolveu uma capacidade de monitoramento da região por meio de satélites, por meio de programas extremamente sofisticados
que vem sendo, na realidade, até exportada para outros países e sendo utilizada em outras regiões. Portanto, eu acredito muito que o trabalho feito pelo INPE, um instituto co-irmão do nosso Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, são bastante confiáveis com relação à Amazônia. Veja bem, nós temos diferentes formas de analisar esses números. Tem a estimativa de desmatamento e tem o efetivo desmatamento da região. De qualquer forma, eu particularmente não gosto de nenhum dos números. A perspectiva com que nós trabalhamos é uma perspectiva de desmatamento zero e nós precisamos buscar isso. As áreas degradadas que nós temos na região já seriam suficientes, se adequadamente manejadas, para que a gente pudesse não só produzir os alimentos, mas também como produzir as commodities e as novas demandas. Quando é que o senhor acha que pode chegar no desmatamento zero? Nós precisamos desenvolver alternativas. Hoje, tanto a parte de monitoramento quanto as leis para o enforcement na observação do desmatamento, elas são bastante efetivas. O fato é que a gente trabalhou muito pouco no processo de inclusão social e geração de renda. E essa diferença gera os conflitos que a gente tem na região e que acaba, de certa forma, imobilizando a região. Essa discussão entre desenvolvimentismo e ambientalismo é uma discussão ruim para a gente, de uma maneira geral. Nós precisamos, na realidade, proporcionar alternativas para uma economia florestal para a Amazônia e não uma economia para desmatamento, para a produção agrícola. Doutor Alberto, mas qual é a estratégia que o senhor acha viável para a Amazônia? Porque hoje há quem diga que a Amazônia está sendo internacionalizada, há quem diga que ela não está sendo internacionalizada, mas ela já vive em função de interesses de fora, com a exportação de soja, de carne, de minérios, de alumínio, de todas essas coisas, ou mesmo para dentro do país. E a SBPC, que o Heródoto mencionou, dizendo que nós precisamos chegar ao desmatamento zero e investir em ciência e tecnologia. Mas nós continuamos com uma Amazônia muito problemática. Qual é a estratégia que o senhor acha que deve vigorar para a Amazônia? Sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a produção de informações robustas sobre a região. E eu acho que esse é o ponto frágil, a gente pode discutir mais essa questão. Em segundo lugar, respeitar a existência de 23 milhões de brasileiros vivendo naquela região. Não há como isolar esta população da região em relação ao desenvolvimento do resto do país. O país avançou de forma significativa nos últimos anos, inclusive na área de ciência e tecnologia, mas avançou muito pouco em relação ao conhecimento da região amazônica como um todo. A região amazônica ainda não faz parte de uma agenda brasileira, apesar de todo o discurso que temos. E nem a cultura amazônica. E nem a cultura amazônica. Você imagina... Há um autor da Amazônia que diz isso, quer dizer, onde é que está a cultura que permitiu a Amazônia sobreviver como floresta durante séculos? Essa cultura não aparece, não é estudada. Não aparece... Era o bom senso, né, Washington? Hein? Ela era o bom senso. Era o bom senso. E a questão da Amazônia está sendo destruída pelo mau senso e pelo oportunismo calhorda, né? Que a gente vê hoje de falsos ruralistas que só se preocupam com a derrubada. É inconsequente, né? Nesse momento está havendo audiências em Roraima propondo a alteração no Código Florestal, como se sabe, para permitir a ocupação de todas as áreas de preservação permanente, todas as áreas de proteção ambiental. Paralelamente, as maiores enchentes da história dos últimos anos estão assolando tanto o Negro quanto o Amazonas. E aqui em São Paulo a gente já sente os efeitos disso, porque quem acha que a gente deve preservar a Amazônia só pela floresta está redondamente enganado. A gente tem que preservá-la pelo nosso bem-estar aqui no centro-sul, no sudeste brasileiro, porque as chuvas que caem aqui são geradas, em sua grande maior parte, lá. Isso, exatamente isso. Eu acho que a Amazônia hoje, caro Washington, caro Randall, ocupa um papel extremamente importante, não só do ponto de vista climático, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico. Há um efeito da Amazônia sobre a economia do centro-sul do Brasil extremamente relevante. Não há agricultura que sobreviva sem água. E esta água é carreada por vários processos a partir da Amazônia. Destruir a Amazônia significa, efetivamente, destruir esse processo econômico que a gente tem, que floresce a olhos vistos no centro-sul do Brasil. Eu espero que esse efeito
que esta importância que a Amazônia tem seja considerada na hora que nós estamos avançando sobre a floresta na Amazônia. Mas o mais importante é que essas áreas todas que a gente tem degradada na região, elas são extremamente importantes, Washington, para a gente poder, na realidade, trabalhar, melhorar essas áreas. O solo da Amazônia é, por via de regra, custa muito mais extremamente caro trabalhar legalmente do que invadir uma área. Claro, claro. Eu acho que este é um dos processos que nós precisamos buscar. É um processo de regularização dessa situação toda e um investimento em ciência. Um grande problema, Heródoto, é que durante muito tempo a gente importou tecnologia. E a tecnologia importada não se adaptou à região. Nós precisamos produzir as informações necessárias para o desenvolvimento da Amazônia na Amazônia. É preciso, de fato, que a ciência ouça e interaja com o ambiente em que ela se desenvolve. Doutor Adalberto, há quem diga que o grande problema da Amazônia é que o país mais próximo a ela fica o Brasil. E o senhor diria que um certo preconceito do Brasil contra a própria Amazônia? O senhor diria que há também um complexo de inferioridade da pesquisa? Como é que o senhor analisa isso? Nenhuma coisa e nem outra, Darlene. A minha colocação com relação a isso é o seguinte: nós sempre dissemos que a Amazônia é importante, mas nós não a incluímos de fato na agenda de desenvolvimento brasileiro. Quando a gente está falando de desenvolvimento, para cada lugar do país há um desenvolvimento adequado. Para a Amazônia, nós temos um conceito de desenvolvimento adequado para aquela região. E é preciso fazer com que a economia da região tenha uma base florestal e não uma base de destruição dessa floresta. A floresta proporciona muitas alternativas para a geração de renda e inclusão social. O que nós precisamos para isso é informação robusta para poder fazer isso. Eu insisto muito nesta questão. E não se trata de subjugar a ciência que se faz na Amazônia. Se trata, sim, de dar a dimensão a esta ciência compatível com a área que a gente ocupa no país. São 60% do território brasileiro. Exatamente. O senhor está dizendo, então, que falta conhecimento do restante do Brasil sobre a Amazônia? A gente gosta daquilo que a gente conhece. Se a gente não conhecer a Amazônia, a gente não vai conseguir entender esse processo. Então, conhecer a Amazônia, divulgar a Amazônia, não só para os amazônidas, não só para os 23 milhões de pessoas que vivem lá, mas divulgar a Amazônia para o resto do Brasil é extremamente importante. E aí está um ponto sério. E aí está um ponto extremamente sério, porque a maior parte da informação que chega ao povo brasileiro não é produzida pelas instituições brasileiras. É produzida de uma maneira mais ampla e chega para nós de forma difusa. Então, nós precisamos acelerar, e eu acho que as várias instâncias de divulgação científica no país têm um papel extremamente importante de divulgar o que se sabe sobre a Amazônia. Estamos muito longe de conhecer a Amazônia, mas já conhecemos um conjunto bastante grande acerca do bioma amazônico. Divulgar isso é importante. Boa noite. Eu gostaria de entender melhor por que é preciso produzir conhecimento na Amazônia, não só conhecimento sobre a Amazônia. O conhecimento produzido externamente, fora da Amazônia, ele também gera frutos para a região. Queria que o senhor explicasse melhor por que é preciso produzir conhecimento lá. 2 motivos, Fábio. Primeiro, a ciência é uma atividade social com fins sociais. A ideia de que a ciência é neutra, vamos esquecer isso, porque eu acho que a gente está num outro momento, e esse momento é que a gente precisa, de fato, conhecer a Amazônia. Só é soberano uma região, um país, que se conhece. E nós conhecemos muito pouco sobre a Amazônia. E nós não temos gente hoje para decodificar a informação que foi produzida sobre a Amazônia fora da Amazônia. Esse é o gargalo principal. Esse é um gargalo principal. Veja bem, eu não tenho nada contra a ciência que é produzida, a informação que é produzida em outras instituições fora do Brasil. Você tem ideia da porcentagem de conhecimento que é produzido? Eu vou te dar esses números já. Agora, é preciso que nós nos apropriemos dessa informação, e nós não temos gente sequer para se apropriar desta informação. O último levantamento que eu fiz faz alguns anos, e usando um banco de dados bastante específico, que é o portal de periódicos da CAPES, que tem um papel hoje social extremamente importante, científico, muito grande,
nós tínhamos cerca de 60% a 70% de todos os trabalhos publicados no mundo sobre a Amazônia, que tinham a palavra Amazônia no título ou no resumo, não tinha nenhum autor com endereço brasileiro. Nenhum autor. Dos 30% restantes, 70% dos endereços eram de fora dos 9 estados amazônicos. Portanto, o volume de informação produzida na região, sobre a região, é um volume extremamente restrito. Mas o governo está permitindo esse avanço? Eu pergunto isso pelo seguinte. A SBPC diz, nós temos que investir em ciência e formação de cientistas na Amazônia. Há uns 4 anos eu fui a um seminário em Santa Catarina e estava o seu antecessor na direção do INPA. E nós começamos a conversar e num determinado momento ele começou a chorar. Desciam lágrimas e ele dizendo o seguinte, na semana que vem vai ser cortada a energia elétrica no INPA porque não pagamos a conta. Os pesquisadores têm que levar papel de casa porque não tem dinheiro, papel para o computador. Os pesquisadores têm que levar comida para os animais que estão sendo pesquisados lá para eles não morrerem de fome. Ele disse, com R$1 milhão por ano eu resolveria tudo e eu não tenho esse dinheiro. O senhor sabe melhor que eu que apenas 2% do investimento em pesquisa no Brasil é feito na Amazônia. Como é que a gente vai sair disso? Então, eu acho que uma pergunta que nós precisamos resolver... Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o quadro hoje é diferente. Eu acho que a gente tem uma situação de investimento em ciência e tecnologia no país como um todo que é bastante diferenciada daquela que a gente tinha há alguns anos atrás. Mas os números que eu tenho sobre investimento em pesquisa na Amazônia são muito pequenos. Eu vou lá. Eu acabei de participar agora de uma comissão da Academia Brasileira de Ciências, junto com a SBPC, que fez um estudo bastante aprofundado disso. De fato, os seus números estão certos. Nós temos um investimento da ordem de 2,5% do total que é feito em ciência e tecnologia, especificamente... Quanto dá isso? Para 2008, o orçamento eram 20 milhões e até quase o fim do ano tinham sido aplicados 9. 9 milhões, 9 milhões. Então, esse é um dos maiores orçamentos já dedicados àquela região. Essa região ela continua sendo tratada como zona de segurança nacional. E é como, eu ainda vejo a Amazônia como no começo da Belém Brasília, em que nós éramos proibidos de falar sobre a questão. De fato, ela é ainda um remanescente, é uma grande zona de segurança nacional, sobre a qual pouco se pode falar. Se fala-se sobre o desmatamento, mas de uma maneira aleatória, nunca explicando direito quem é que está fazendo esse desmatamento. Eu acredito o seguinte, acompanhando o INPA nos últimos 40 anos, ele está vivendo hoje num período de abundância, não comparável àquele que ele teve na época do clamor internacional contra a Transamazônica, por exemplo, né? Em que o Kerr conseguiu algum dinheirinho a mais, o professor Vavik, Stephen Kerr, que esteve tantas vezes aqui no Roda Viva, mas está vivendo um momento de bonança. Agora, a região em si, ela continua sendo cartorializada, ela continua sendo desmatada, a área desmatada vira pasto sujo em processo de pré-desertificação e, no entanto, continua se investindo nesse grande cartório que é a apropriação das terras da União naquele, diria o Heródoto, extremo setentrião pátrio. Mas esta 73 milhões de cabeças de gado na Amazônia. Mas esta questão do investimento é uma questão extremamente crucial. Extremamente crucial. Se a gente fosse fazer uma conta bem simples, a Amazônia hoje gera cerca de 10% do PIB brasileiro. Portanto, se a gente fosse fazer uma aplicação proporcional a este PIB gerado pela Amazônia, nós teríamos que multiplicar os investimentos feitos na região por 5. Mas os gastos federais lá são 4% só do total. São 4% do total. Portanto, nós estamos muito longe disso. Mas digamos que hoje nós tivéssemos a seguinte situação. A partir de amanhã faríamos esse investimento na região. Qual seria o gargalo para aplicar adequadamente esses recursos? Pessoal. Nós não temos gente na Amazônia, nós temos 10 universidades federais na região, mais uma que está sendo instalada agora, a Universidade da Integração Amazônica, ali na região de Santarém. Em todas as instituições, as universidades federais, as 5 universidades estaduais,
os 3 institutos de pesquisa que nós temos na região, em todos eles juntos, nós temos algo em torno de 3.500 doutores na região cadastrados nessas instituições. Metade disso faz pesquisa científica. A outra metade não faz mais pesquisa científica. Portanto, se a gente está querendo, na realidade, ter um investimento proporcional àquilo que se faz na região, o primeiro passo é fixar recursos humanos, massa cinzenta na região. Não só nas instituições que temos lá, mas também em novas instituições. Nós não temos hoje na Amazônia nenhum instituto tecnológico. E se a gente vai falar em tecnologia para o desenvolvimento da região, nós precisamos nos preparar para esse tipo de coisa. Tem 1.500 pessoas para trabalhar com 5 milhões de quilômetros quadrados. 5% da biodiversidade mundial, 12% dos recursos hídricos. E, no entanto, doutor Adalberto, essa discussão já data aí de 40 anos. Quer dizer, há 40 anos se dizia que falta recurso, e falta recurso humano, falta capital humano na Amazônia. Claro que o senhor está dando uma visão otimista, ela é importante, mas onde está o gargalo, de fato? Porque há 40 anos a gente discute a mesma coisa. O gargalo nós precisamos transformar essa preocupação que nós falamos que temos numa ação direta para a fixação de recursos humanos na Amazônia. Quanto é que a sociedade brasileira está disposta a gastar para ter esta Amazônia que queremos preservada, com a floresta em pé, não como um santuário, não se trata disso, mas há uma região preservada e conhecida, soberanamente conhecida. Roberto, então, quanto é que a sociedade brasileira quer gastar com isso? Nós precisamos definir isso. Isso não pode ser uma decisão de uma ou de 2 pessoas, mas ser uma decisão de nação. O país precisa dizer quanto quer gastar com a Amazônia para integrá-la ao resto do país. A Juliana tem informações aqui pelos nossos telespectadores, por favor, Juliana. Professor, o Sérgio Nozawa, da cidade de Manaus, no Amazonas, né, a sua cidade, está perguntando o seguinte: quais os planos do INPA para a fixação de doutores na região norte? E quais as barreiras políticas e econômicas para a fixação de doutores na região? Olha, o que vem acontecendo em termos da fixação de doutores é que as instituições, os institutos, precisam de uma autorização do governo federal para a contratação de doutores. O que nós precisamos é convencer as autoridades que precisamos contratar mais doutores para a região. Eu não tenho dúvida que o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia está preocupado com isso. O governo federal está preocupado com isso, mas a gente entrou num processo agora de crise mundial com relação à questão dos investimentos. Agora, de novo, nós precisamos saber quanto é que essa sociedade brasileira quer investir na região para que a gente possa resolver essa questão. E eu vivo dizendo uma coisa, sabe, Juliana? Não se trata de contratar mais 100 ou 200 doutores para a Amazônia. Eu acho que isso a gente precisa colocar numa proporção da importância da Amazônia, não só para a própria Amazônia, para o país, mas para o mundo inteiro. Nós falamos constantemente sobre a importância da Amazônia, mas qual é a importância que nós damos para a Amazônia? Então, contratar pessoal, caro Sérgio Nozawa, é uma questão de decisão política. E essa decisão política precisa ser tomada. O senhor acha que o Executivo e o Legislativo brasileiro federais estão com essa visão e querendo fazer isso? Se tem essa visão, Washington, ela não se traduziu em ação direta. Como diretor do INPA, eu preciso de uma autorização específica para poder implementar os concursos públicos e contratar pessoal. E uma coisa que eu venho dizendo também, caro Sérgio Nozawa, cara Juliana, os instrumentos que nós temos usado para a fixação de recursos humanos na Amazônia são equivocados. Esses instrumentos se referem a bolsas. Bolsa é um instrumento de capacitação, é um instrumento de formação de pessoal, não é um instrumento de fixação de recursos humanos. Fixar recursos humanos precisa ter concurso público, precisa contratar por um período longo. Eu sugiro que a gente reveja, primeiro, a legislação brasileira de contratação de pessoal, particularmente para a Amazônia. Eu entendo que aquela é uma área de segurança nacional, Randall, e nós precisamos tratá-la como tal. Hoje nós precisamos de um mutirão, nós precisamos de uma ação de guerra para aquela região, para poder povoar aquela região com cientistas, de tal forma a produzir informações que precisamos. Roberto, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo de hoje. Nós estamos aqui conversando hoje a respeito da Amazônia. E eu quero lembrar também que o Roda Viva de hoje é acompanhado por 3 tuiteiros que estão aqui conosco. E eu gostaria de apresentá-los a você agora. Está aqui conosco a bióloga Paula Signorini. Aqui conosco também o pesquisador da Universidade de São Paulo, Carlos Ota. E também temos aqui conosco o nosso convidado tuiteiro, o jornalista Maurício Bonas. Nós fazemos aqui um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Até já.
Bem, nós voltamos aqui com o Roda Viva, que hoje entrevista Adalberto Val, que é diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, Adalberto, o senhor falou agora há pouco nos investimentos, quanto é que o povo brasileiro está disposto a pagar. Aliás, não somos nós que temos que pagar, né? Porque pagar nós pagamos, já pagamos 40% de imposto. Quem tem que pagar é o governo, que já cobrou de nós e não colocou o dinheiro lá. Mas perguntaria ao senhor o seguinte, e a iniciativa privada? Isso é só um dinheiro estatal? Esse dinheiro também deve vir da iniciativa privada? Qual é a participação que a iniciativa privada tem fora do Estado nessas pesquisas e nesse desenvolvimento? É muito pouco. No geral, é muito pouco. Muito pouco. Eu não saberia nem lhe dar os números efetivos disso, mas Mas atua lá ou não? É muito discreta essa atuação. Nós temos algumas iniciativas, algumas fundações, mas ainda é muito discreto. O que nós temos hoje na região e que tem um papel extremamente importante são as fundações estaduais de amparo à pesquisa. O Estado do Amazonas, capitaneado pelo atual governo do Estado do Amazonas, criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. E isso foi acompanhado por alguns estados. Agora nós temos também a Fundação de Amparo no estado do Pará. E juntas, essas fundações têm feito uma diferença muito significativa. Não só investindo na capacitação de pessoal, tá certo? Ainda, infelizmente, temos menos de 1.000 doutores no estado do Amazonas, menos de 1.000 doutores no estado do Pará, que são os dois principais estados que nós temos na região. Mas não há uma conexão, mas nós temos uma conexão entre a universidade e as empresas privadas, como existe, por exemplo, em outros campos? Há alguma interação em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer, dentro disso, que a gente tem um outro desenho na região com relação a esses aspectos. Há várias iniciativas. Por exemplo, a própria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAN, tem um programa específico, o PAP, que é para gerar novas tecnologias. Mas para quem? Desculpa, para quem? Exatamente para você poder diminuir a pressão na floresta, para essas empresas... Quem é que aproveita essa nova tecnologia? Qual é a destinação dela? A destinação é para a sociedade. Há várias iniciativas, por exemplo, com o Centro de Biotecnologia na Amazônia, há várias iniciativas para a produção de peixes, de couro de peixe, para a produção de frutos, há várias iniciativas nesse sentido. Eu acredito que o Heródoto estava se referindo a outra coisa. Durante anos, nós tivemos, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, uma das principais beneficiárias de dinheiro público. O que resultou disso daí? Cadê aquele polo industrial que ia ser realmente a linha de frente para transformar a floresta num dos lugares mais ricos do planeta? Cadê os investimentos feitos pelo poder público na área privada para alavancar empresas de biotecnologia que decifrariam o DNA da floresta? A terceirização, em outras palavras, das verbas públicas para a iniciativa privada gerar conhecimento e novas fórmulas de ocupação, resultou em alguma coisa? Então, Andal, dois aspectos são importantes disso. Em primeiro lugar, veja bem, se a gente não tivesse tido essa Zona Franca de Manaus, a que se refere ao distrito industrial, nós teríamos uma população que estaria fazendo uma pressão enorme sobre a floresta com uma inclusão social zero. Segundo lugar, a Zona Franca de Manaus, por meio do Polo Industrial de Manaus, teve um papel extremamente importante, e continua tendo, extremamente importante no sentido de preservar essa floresta que está aí. Se nós não tivéssemos esse polo de produção de produtos limpos dentro da Amazônia, o que acabaria acontecendo é que a gente estaria com uma pressão maior ainda sobre a floresta. Portanto, junto com esta ação, nós tivemos uma preservação da floresta. Junto com esta ação, nós temos o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias extremamente importante. Por exemplo, a implantação do Centro de Biotecnologia na Amazônia, que é fruto disso. Qual é a ideia desse centro? É exatamente a incubação de novas empresas. Mas, tudo bem, eu concordo com o papel da Zona Franca, dos empregos que ela gera, no sentido de retardar a ocupação desordenada da região. Mas nós não estamos falando apenas de Manaus, nós não estamos falando daquela região. Eu acho que o resultado de toda essa política dos últimos anos aí, desenvolvimentista, de tratar a região como zona de segurança nacional, onde vai ser colonizada a pata do boi, a poder da motosserra, do machado e tudo mais, resultou no seguinte: São Paulo é a maior capital amazônica e do centro-oeste brasileiro. O desmatamento ele expulsou a população tradicional que vivia nessas regiões. Aqueles que foram atraídos pelo canto da sereia, da agricultura, da pecuária, em 3 tempos se depararam com um solo pobre, frágil,
que reclama insumos caríssimos, à base de petróleo, os fertilizantes, todos os agrotóxicos e tudo mais, e que não vale a pena. Para onde eles voltam? Para São Paulo. Se me permite ainda acrescentar, e tudo feito com dinheiro público. A devastação da Amazônia é feita com dinheiro público. Quer dizer, a pecuária foi implantada na Amazônia com incentivos fiscais. A soja foi implantada na Amazônia com incentivos fiscais. O alumínio tem um subsídio de mais de 50% do custo da energia elétrica. A Zona Franca de Manaus não paga imposto. Quer dizer, é tudo feito à custa de dinheiro público. Quer dizer, a política pública voltada para esses empreendimentos, na verdade, é muito eficaz para esses empreendimentos. Agora, para a Amazônia como um todo... Agora, eu acho que seria interessante o senhor explicar, porque se fala muito a biodiversidade como uma grande riqueza da Amazônia, né? A possibilidade de novos alimentos, novos medicamentos. E o instituto que o senhor dirige tem um caso que eu acho assim maravilhoso, exemplar. Vocês têm inclusive uma publicação aqui que fala, que é o caso da pupunha. Eu gostaria que o senhor explicasse o que o INPA fez com a pupunha e o que isso resultou para o Brasil. Vamos lá, então um conjunto de observações e desafios aqui extremamente importantes colocados, né? Eu vou dar um número para vocês. 300 mil produtos extraídos da floresta pode gerar uma única patente de um medicamento. Custo, entre 30 e 50 milhões de dólares. Tempo, 10 a 20 anos. Então, exigir que de uma hora para outra, a gente tenha, com 1.200, 1.500 pesquisadores, a solução para 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia é extremamente difícil. É extremamente difícil. Por outro lado, nós temos uma população fazendo uma pressão sobre isso de 10%, pouco mais de 10% da população brasileira. Nós não podemos negligenciar isso. Foi estimulada a se mudar para a Amazônia. Não, uma boa parte... Com a reforma agrária foi... Peraí, a Amazônia sempre teve um grupo de pessoas que viveu na Amazônia. Sim, mas sempre teve uma Jorge Lima tem uma pergunta, ele é de Manaus, ele pergunta por que o INPA estuda tanto o peixe-boi? Além de descobrir que ele é parente do elefante, já descobriram como tornar aquela carne palatável para acabar com a desnutrição na Amazônia? Olha, há uma série de ações desse tipo. Não se trata de estudar o peixe-boi. O peixe-boi é um exemplo emblemático da Amazônia. Parte da biodiversidade que se tem lá, tá certo? O problema todo é desenvolver tecnologias para a preservação de uma espécie extremamente importante dentro do contexto amazônico. Uma boa parte das espécies aquáticas da Amazônia são dispersoras de semente, que mantêm a floresta em pé. Tá certo? Se a gente continuar num processo de degradação da floresta, as primeiras espécies a serem prejudicadas são essas, as próprias dispersoras de sementes que a gente tem na região. Então, nós precisamos tomar um cuidado bastante grande quando a gente fica criando esses desafios, principalmente no que se refere à biodiversidade. Nós não conhecemos a biodiversidade que temos na Amazônia. É tão bonito o exemplo. Extremamente grande. Mas não é só a pupunha. A pupunha é extremamente importante. Nós temos mais de 800... Mas a pupunha não era manejável e o INPA desenvolveu uma variedade, né? E com isso a pupunha hoje atende ao mercado brasileiro e internacional de palmito. Claro. Nós temos outros exemplos também, caro Washington. Nós temos vários outros exemplos. A pupunha é um caso emblemático também nesse contexto todo. Se você for para a floresta, a pupunha é uma frutinha pequenininha. Nós desenvolvemos uma série de variedades delas que estão depositadas nos nossos bancos de germoplasma dentro da instituição. E, além disso, desenvolvemos tecnologias para utilização e espalhamos essas tecnologias. No entanto, é muito importante que a gente enfatize isso. Nós temos pouquíssimos produtos amazônicos no mercado internacional. Você pode perguntar para mim o que está faltando? Entendeu, Randall? O que está faltando para esta questão toda? Está faltando informação robusta. Está faltando tecnologia. Investimento tá nas Você imagina? Adequadas. Desde a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses, portanto, há mais de 20 anos, né, há uma geração inteira, já se fala na redenção da Amazônia. Era para ela ter ocorrido na era FHC e era para ela estar ocorrendo na era Lula. No entanto, não está acontecendo. Na era Lula, por exemplo, temos o descalabro de ver o presidente da República, que nasceu
que teve a sua candidatura de cidadania robustecida dentro da trincheira da SBPC, ele ridicularizando o trabalho da ciência e da tecnologia da Universidade da Amazônia, dizendo que essa preocupação com o desmatamento, com os peixinhos, com os bagres, com, enfim, as areias que suportam aquele dossel florestal, são preocupações subalternas e que não interessam à sociedade paranaense, ruralista, a qual ele se dirigia nesse fim de semana. Isso eu acho um absurdo. Para quem conhece o Lula, como a gente conhece, que teve o apoio da SBPC nos anos de chumbo, ele debutando na SBPC em Belo Horizonte, era de se esperar mais dele, era de se esperar realmente que ele não ficasse subalternizando essa questão e jogando a produção de alimentos na Amazônia. A Amazônia não é o celeiro do mundo, ela não é o celeiro do planeta e ela não é a cornucópia que vai abastecer o país. Não é. Jamais. Ela é realmente uma grande floresta e ela tem que ser estudada como tal. Agora, nesses 21 anos, o INPA, o que eu vi, foi ele desmilinguindo realmente, essa é a expressão. O INPA, ele vem realmente sofrendo um regime espartano. Acredito em você que agora as coisas estejam melhorando e que de 2 anos para cá, C e T estejam se transformando em prioridade real. Mas até agora, realmente, o Washington tinha razão. Era o pesquisador levando marmita, era um marmitão, né? Porque a prioridade que se tinha para a região era essa daí. Agora, culpa de quem? Da bancada ruralista, eu lhe pergunto. Qual é o papel da bancada ruralista no Congresso Nacional na distribuição de recursos para ciência, tecnologia, universidade e educação? Doutor Dalberto, você pode responder? Pois é. Então, um ponto extremamente importante dentro desse contexto é o seguinte. Nós temos na Amazônia inteira menos do que uma USP. O Estado de São Paulo tem 3 universidades federais de destaque no país. 3 universidades estaduais de destaque no Brasil. O que acaba acontecendo é que na Amazônia inteira nós temos o equivalente a um pouco mais do que a metade de uma USP. Tá certo? Qual o papel que a USP tem para o Estado de São Paulo e para o país? É imenso. Agora, como fazer isso para um espaço de 5 milhões de quilômetros quadrados? Preciso de gente. Não adianta transformar esse desafio e levar esse desafio para instituições que têm 100, 200 doutores. Então, quando você... Só um pouquinho. Quando você está dizendo sobre o INPA, Randall, que ele vem se enxugando, é verdade. O INPA, quando nós estávamos subordinados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, nós tínhamos algo em torno de 1.200, 1.300 funcionários. Hoje nós temos 700 funcionários. No entanto, nós temos cerca de 4.000 pessoas passando pelo Instituto todos os dias, entre os quais aí pelo menos umas 300 de estudantes de pós-graduação que têm um papel extremamente importante. 80% dos estudantes de pós-graduação que nós capacitamos no INPA acabam ficando na Amazônia e ajudam na formação de novos núcleos capacitadores dentro da região. Portanto, esse é um papel extremamente importante. Eu volto a insistir, eu acho que a questão hoje, esse embate polarizado entre o ambientalismo e o desenvolvimentismo acabam imobilizando o sistema na região. O que nós precisamos é tomar uma decisão. Né? Qual é a decisão? Ciência e tecnologia é extremamente importante para a região. Nós precisamos investir nisso de forma significativa para vencer um atraso que é histórico para a região. Concordo, nós vamos ficar discutindo história a vida inteira. Não se trata agora, de discutir se a gente for, Randall, se a gente for manter a taxa de aceleração de desenvolvimento da região nas taxas históricas, nós não vamos para lugar nenhum. A floresta vai cair, nós vamos produzir soja, nós vamos produzir grão. Devastação, na verdade. E vamos ter devastação. Mas eu lhe pergunto, agora, nós precisamos ter alternativas. Qual a solução? Eu estou profundamente incomodado com um fato. Um conselheiro de honra da SBPC, um professor da USP notável, a quem todos nós conhecemos pela obra exemplar dele, ele disse logo que foi eleito presidente da República para a gente esquecer o que ele havia escrito. E com isso, todo o respeito que a gente poderia ter de um presidente da República pela região amazônica e pelo papel da ciência e tecnologia lá, foi malbaratado ao longo de 8 anos. Agora temos não o príncipe dos sociólogos, nós temos o príncipe dos torneiros mecânicos, mas que, no entanto, representa um ideal de cidadania que o colocou na presidência da República. E a situação se repete
Então, essa tendência de alteração através da medida provisória 458, que é uma anistia ampla, geral e restrita aos desmatadores, aos cartórios de ocupação. 600 mil quilômetros quadrados. Exatamente, 600 mil quilômetros quadrados, mais essas alterações pretendidas no Código Florestal, logo não vai sobrar uma área core, um laboratório para o INPA, ou seja, a floresta irá ser sacrificada. As unidades de conservação estão correndo risco. Nós temos as áreas de preservação permanente, que são responsáveis pela água, sendo ocupadas irresponsavelmente. Por isso que eu lhe digo, toda a área ocupada dessa forma, como se aquilo ali fosse um Eldorado, o resultado é, em 3 a 5 anos, o fim dos nutrientes. Pode-se fazer a queimada que for, os nutrientes já se foram, e a população, ela vem para onde? Ela vem para a capital dos refugiados ambientais, chamada São Paulo, a periferia de São Paulo. Okay. Vem para cá porque realmente, entre passar fome lá e receber o Bolsa Refugiado aqui, é preferível aqui. Agora, eu lhe pergunto, Adalberto, as cidades médias na Amazônia, elas estão engordando. Eu tenho visto esse fenômeno. O que vai acontecer com essas cidades médias, elas crescendo, elas tendo uma favela maior? O que vai acontecer com a floresta? Há alguma esperança, além da floresta Duque, que é do próprio INPA, de termos alguma unidade de conservação remanescente para que esse esforço de ciência e tecnologia possa ser encetado? Todo aberto, por favor. Pois é, eu acho que, de fato, Randall, eu não tenho outra alternativa, tá certo, que não seja acreditar na ciência e tecnologia. Não tem outra alternativa. À medida que nós avançamos sobre a floresta, nós vamos depauperando os solos que estão para trás. Os solos da Amazônia, por via de regra, dada a formação geológica da região, são solos pobres. Então, o que nós precisamos é desenvolver tecnologia para melhorar a produtividade nos solos das áreas que já estão degradadas. Muito bem. Produzindo isso, nós vamos produzir inclusão social, nós vamos produzir geração de renda. Isso é fundamental. E aí eu enfatizo, não se trata de importar tecnologia. Não dá, não funciona para a região. Nós precisamos desenvolver essa tecnologia para as condições que a gente tem lá. Quando você fala importar, é importar de outras regiões do Brasil? Importar de outras regiões ou do exterior. Importar de outras regiões ou do exterior. Então, que as pesquisas que se fazem em outra região do Brasil não podem se aplicar na Amazônia? Pode se aplicar desde que sejam feitas para a Amazônia. Não adianta... Mas digo, não necessariamente fisicamente na Amazônia. Não precisa ser feita na Amazônia. Nós precisamos da informação robusta que seja aplicável lá. O que acontece, por via de regra, é que a gente leva a informação e não testa essa informação para as condições amazônicas. E aí a gente acaba, na realidade, fazendo investimentos extremamente significativos, com dinheiro público, e não conseguindo a resposta que a gente deveria conseguir. Por isso que eu digo e enfatizo, é preciso desenvolver as informações com base nas condições locais que temos na Amazônia. Não importa se essa informação é produzida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou numa universidade do Nordeste. É importante que essa informação seja adequada para a região. Então, dessa forma, sim, a gente vai conseguir, na realidade, produzir condições que viabilizem a inclusão social e a geração de renda. A saída do Ribeirinho para vir para a cidade não é uma estratégia adequada. Esse contingente de brasileiros tem um papel extremamente importante na preservação da floresta e na geração de riqueza que o Estado, que a Amazônia tem hoje, os 10% que a gente tem hoje de contribuição para o PIB brasileiro. Professor, tem um internauta aqui que quer saber se a construção das usinas hidrelétricas no curso do Rio Madeira vai trazer o caos para a região ou vai ser importante para o desenvolvimento? Olha, há várias coisas nesse sentido. A questão, não só a questão da construção das hidrelétricas, mas as conexões todas da região, as estradas. Como é que a gente pode manter 23 milhões de pessoas vivendo sem energia elétrica? Nós temos que encontrar alternativas para isso. O que nós precisamos responder é quais são as melhores áreas, quais são as áreas adequadas que a gente tem na Amazônia para a construção das hidrelétricas, para a construção das estradas, de tal forma que a gente possa ter uma região conectada ao país, participando do processo de desenvolvimento, mas com a conservação ambiental. Muita gente fala sobre preservação ambiental e conservação ambiental. Não queremos a preservação ambiental. Preservação é uma atitude que não respeita o cidadão que está vivendo na floresta. O
que nós queremos é a conservação da floresta, a conservação do ambiente com o uso desta diversidade, com o uso dessa floresta de forma sustentável. Ok. Doutor Roberto, nós vamos fazer um intervalo. A gente vai ter a oportunidade de fazer novas perguntas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós estamos então aqui com o nosso convidado. Eu queria lembrar você o seguinte: o Memória do Roda Viva está disponível no nosso site, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. E lá você pode pesquisar todo o nosso conteúdo, nosso arquivo, em suma, aquilo que você achar que é relevante. Pode também mandar os seus e-mails para cá com críticas, sugestões, enfim, aquilo que você acha que é importante aqui para o debate, para a discussão. A gente volta num instante. Você hoje acompanha aqui no Roda Viva uma entrevista com o biólogo Adalberto Val, que é diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Doutor Roberto, uma outra questão que eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso telespectador. É fato que essa biotecnologia e essa biodiversidade existente na Amazônia, se nós não tomarmos cuidado, ela será surrupiada, como a gente tem casos antigos e que a história do Brasil registra e levada para o exterior, ou isso é um mero folclore? Olha, eu penso o seguinte: não adianta a gente fazer leis que coloquem uma cerca em torno da Amazônia. Eu acho que isso, me desculpem, mas isso me parece assim, beira o irracionalismo. Então, o importante é a gente conhecer a região. Colocar uma cerca, os limites do país são coisas do homem. Os animais não respeitam isso. A dispersão de sementes se dá para além dos limites físicos do país. As andorinhas canadenses vêm para cá, enchem os seus buchos com um monte de insetos daqui e migram de volta para o Canadá. Os barcos, os navios que vêm para trazer e levar as mercadorias da Zona Franca de Manaus, levam água de lastro para outros lugares. Quer dizer, e aí vai as frutas que nós exportamos, o artesanato, tudo isso tem informação genética. Tudo isso representa uma riqueza extremamente grande para o país. Quando a gente fica, na realidade, criando dificuldades para poder coletar o material biológico, o mosquito da malária, ou então uma fruta nova da região, o que nós estamos é limitando a nossa velocidade de desenvolvimento da região. A biotecnologia é um dos instrumentos mais fortes que a gente tem hoje, uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da região, como é a nanotecnologia também. Agora, de novo, aonde está o gargalo para esse tipo de coisa? O gargalo para esse tipo de coisa é que demora um tempo muito grande de estudo na bancada do laboratório. E falta gente para produzir esses estudos na região, como eu tenho enfatizado. Professor, o Paulo Veiga, de São Paulo, ele quer saber se é verdade que organizações religiosas estrangeiras na Amazônia estão se aproveitando da religião para explorar a nossa biodiversidade. Olha, a informação que nós temos, a informação que as populações tradicionais têm na Amazônia, são informações vitais para todo o processo de desenvolvimento. Uma boa parte dos estudos que nós desenvolvemos no Instituto estão baseados, na realidade, nas informações que a gente tem a partir da interação com o ambiente local. Por isso que eu vivo insistindo. A ciência é uma atividade social com fins sociais. A gente só consegue, na realidade, aprender a demanda da sociedade se a gente interagir com essa sociedade. Por isso eu digo, a SBPC tem um papel extremamente importante ao organizar uma reunião anual na Amazônia, porque socializa a informação, mas mais do que isso, muito mais importante do que isso, é conhecer qual é a demanda da sociedade para a ciência de uma maneira geral. Portanto, eu diria para você, de novo, a questão de estudar e produzir a informação é vital para isso. O que acontece? Hoje, boa parte dos nossos telespectadores não sabe qual o significado da sigla SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso. Muito menos eles têm escolaridade suficiente para entender todos os alcances da palavra biotecnologia. E muito menos têm memória para saber que a Amazônia não é apenas brasileira, né? E que as pesquisas biotecnológicas, elas podem ser muito bem feitas aqui e serem patenteadas e licenciadas em qualquer outro país detentor da Amazônia Aliás, brasileira. Randall, a Amazônia não é só mais americana. Exatamente. Nós temos um Estado europeu incrustado na Amazônia, que é a Guiana Francesa. Exatamente. Portanto, por isso que eu estou dizendo, quando a gente faz leis que isolam a Amazônia,
Não tenha dúvida que essa informação será obtida em vários outros lugares da Amazônia. A Amazônia não é só brasileira, se estende por todos os países do norte da América do Sul e não é mais só sul-americana, é também um pouquinho europeia. Doutor Alberto, num caso mais prático, vamos pegar o exemplo que o senhor estava falando aqui da pupunha do Washington Novaes. Tem a pupunha, tem a sopa de piranha. O que garante que esses produtos vão chegar ao mercado mundial pelas mãos de brasileiros e não como aconteceu com o caso do açaí, em que o Brasil teve que correr atrás do prejuízo e recuperar patentes, enfim. Nós estamos no caminho certo hoje para que isso não aconteça mais? Estamos. Nós precisamos socializar a informação que é produzida no Brasil. Nós precisamos socializar a informação que é produzida dentro dos institutos de pesquisa, socializar a informação que é produzida dentro das universidades, nas bancadas do laboratório e dotar essa sociedade de investimentos para que ela possa montar os negócios para a produção desses produtos. Eu iria um pouquinho além. Nós temos não só esses dois produtos que você está mencionando, mas o couro de peixe. Tá certo? É um elemento hoje que vai para o lixo, de uma maneira geral. No entanto, nós podemos produzir produtos que têm um valor de mercado externo extremamente significativo. E de quem é a responsabilidade por não se saber disso? Pois é, nós não temos uma estrutura hoje no país, eu diria, desenvolvida o suficiente para poder socializar a informação. Não importa se você tem uma carteira de patentes extremamente significativa, se essa carteira de patentes ficar na prateleira. O que nós precisamos é ter um processo no país de socialização dessa informação. Por via de regra, o que acaba acontecendo é que nós temos medo de investir no novo. E nós precisamos, na realidade, transformar essa informação nova em produto que alcance a sociedade de uma maneira geral. Agora, o que o Heródoto falou, falta uma empresa. Perdão? Falta empresa? Faltam empresas brasileiras que possam aproveitar essa informação e produzir novos produtos e novos processos. Couro de peixe, os frutos, as farinhas. Nós acabamos de ter um programa maravilhoso sobre os frutos da região. Tá certo? No entanto, muito pouco disso é aproveitado, é transformado de tal forma que possa atender uma sociedade de uma maneira geral. Fábio, sua pergunta, por favor. Nós temos um problema na Amazônia que é a questão de escala quando você coloca isso. Tá certo? Professor, o senhor falou que são 3.500 doutores na região amazônica. O que seria razoável? Quantos doutores a Amazônia teria necessidade? Digamos que a gente fizesse a conta em função do PIB brasileiro. Nós precisaríamos, no mínimo, multiplicar isso por 5. Se multiplicasse por 5, o que aconteceria? Quer dizer, eu diria assim, a gente teria uma capacidade hoje, uma capacidade proporcional ao PIB brasileiro. Isso é suficiente para a Amazônia? Não é suficiente para a Amazônia para a importância que ela tem. Mas com os 1.750, que é a metade disso, que hoje estão nas bancadas do laboratório, não dá para a gente atender essa demanda que há sobre a Amazônia hoje. Então, eu diria para você, primeiro, a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Randall, produziram um documento recente, muito tímido até, mas solicitando um plano para poder fixar cerca de 700 doutores por ano na Amazônia nos próximos 3 anos. E aí a gente iria, caro Washington, de cerca de 2% dos investimentos hoje em ciência e tecnologia para algo em torno de 7%, 7,5% dos investimentos em ciência e tecnologia. Então, se a gente conseguir avançar nesse sentido, a gente começa a dotar a região de condições para produzir informações no nível da demanda que nós temos hoje. Não tem universidades estaduais pesquisando na Amazônia? Temos 5 universidades estaduais então vamos somar esses tantos cientistas? Não, eu estou fazendo isso... Você está fazendo uma conta de todo mundo? De todo mundo junto. Os 3 institutos de pesquisa. Há 3 institutos do governo brasileiro, do MCT, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vou evitar os acrônimos agora, Randall. Do Ministério da Ciência e Tecnologia na Amazônia. São o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Paraense Emílio Guild e o Instituto Mamirauá. Sim. Nesses 3 institutos juntos, nós temos pouco mais de 230, 240 doutores. Eles ficam na Amazônia? Ficam na Amazônia. O INPA fica em Manaus, o Instituto Mamirauá fica em Tefé e o Museu Paraense Emílio Guild fica em Belém. Quer dizer, veja bem, eu estou falando em 3 institutos, os 3 institutos de pesquisa que nós temos na Amazônia, tem pouco mais de 230 doutores. O Amazon, o senhor não conta?
Não conta. Está fora, não é um Instituto Público Federal. Adalberto, se me permite voltar à questão das Mas não tem razão de hidrelétricas, existir? O senhor disse que... Tem. Claro que tem. Tem, claro. A Amazônia não tem importância? Não é parte da estrutura da Mas é importante para a Ministério da Ciência e Amazônia ou não é Tecnologia. importante? É importante. Essas iniciativas, as escolas privadas também são importantes na Amazônia. Nós temos hoje a Fundação Amazônia Sustentável também. Todas essas instituições têm um papel extremamente importante. Não conversa, não há uma conversa entre eles? Há uma conversa. Nós somos muito poucos, Heródoto. Se a gente ainda não conversar, a coisa fica mais complicada ainda. Nós conversamos muito. O que eu estou tendo é que o governo federal é uma coisa e os outros são outras coisas. Não. Há uma interação muito forte entre a Universidade do Estado do Amazonas, que é uma instituição extremamente jovem, tem cerca de 7 anos de conversa, isso está organizado. Claro, o INPA, por exemplo, tem cursos de pós-graduação junto com a Universidade do Estado do Amazonas. Nós temos 2 cursos que são vitais para a Amazônia. Um sobre biotecnologia de produtos naturais, junto com a Universidade do Estado do Amazonas, nível de mestrado. E um curso em clima e ambiente com nível de mestrado e doutorado, que é extremamente vital. Até hoje, a parte de clima e ambiente, nós dependíamos de informações externas. Hoje nós estamos capacitando o pessoal lá no Estado do Amazonas para gerar essas informações. Então, tem acordos com essas organizações internacionais? Claro, tem vários acordos. Por exemplo? Tem vários acordos. Com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal do Amazonas. Entidades internacionais também participam disso? Participam, vários. Por exemplo, o Greenpeace participa disso? Nós temos... Não, o Greenpeace não. Nós temos hoje vários convênios, como, por exemplo, com o Smithsonian, nós temos convênio com o governo francês, enfim, tem uma infinidade aí com o governo alemão, agora, inclusive, o governo brasileiro está envolvido com isso, que é a construção das torres da ATO na Amazônia, são torres de 300 metros de altura, para poder estudar a interface entre a floresta e o ambiente atmosférico. Então, ali ocorre uma série de processos que estão relacionados à importância da chuva aqui no sul. Aliás, esse era um projeto financiado pela NASA, inclusive. Quais foram as grandes conclusões do LBA? Nós estamos trabalhando esses resultados. São mais de 1000 trabalhos científicos que foram produzidos e agora está se produzindo a síntese dessas informações. Algumas informações extremamente relevantes, por exemplo, o papel da Amazônia na produção das chuvas no sul do país. E hoje sabe-se que não só mais no centro-sul do país, mas para toda a parte sul da América Latina. Quer dizer, ou seja, a Amazônia, de novo, tem um papel extremamente importante no contexto americano como um todo. Me permite voltar a um ponto antes que ele passe, que é a questão das hidrelétricas da Amazônia, que o senhor disse, não, mas a Amazônia precisa da energia para se desenvolver. Agora, o que acontece é que essas hidrelétricas não estão programadas para atender a Amazônia. Elas estão programadas para atender as indústrias exportadoras de alumínio, de ferro-gusa e atender ao sul do país através das linhas de transmissão. Eu repito, a energia que abastece as indústrias exportadoras de alumínio e ferro-gusa tem mais de 50% de subsídio no seu custo. Além do mais, a Universidade de Campinas produziu há 2 anos, e o governo não toma conhecimento disso, um estudo que mostra o seguinte: o Brasil não precisa de mais de 50% da energia que já produz hoje. Ele pode ganhar 30% em conservação e eficiência energética, como fez no apagão em 2001, sem prejuízo para ninguém. Pode ganhar mais 10% com repotenciação de usinas que já estão velhas e vencidas e a baixo custo, e mais 10% com eficiência nas linhas de transmissão, onde nós estamos perdendo hoje 17% de toda a energia. Então, 30 mais 10 mais 10 são 50%. Por que em vez de investir para dar dinheiro para empreiteiras, para grandes construtoras nessas grandes obras, não se investe em ciência e tecnologia, não se investe em educação, não se investe em saúde? A informação já existe, Washington. Você mesmo está dizendo, né, que a gente já tem essa informação. O que nós precisamos é fazer uso da informação científica que nós mesmos gastamos em dinheiro enquanto sociedade para produzi-las. Então, nós precisamos socializar essa informação. Socializando essa informação, nós podemos encontrar alternativas para isso. Agora, nós não podemos esquecer que a Amazônia é a última fronteira hídrica que nós temos no país para a produção de energia. Então, não... Mas só energia eólica, se quiser, atende a 60%. Produção de energia, eu estou dizendo energia hidrelétrica, a partir de hidrelétricas. Nós temos 20% de toda a água doce entrando nos oceanos do mundo inteiro o fazem pelo rio Amazonas. Então, a água ali tem uma importância tão capital
quanto à diversidade biológica, quanto à questão do CO2 dentro do sistema. Nós negligenciamos, por via de regra, nós negligenciamos a questão da água na Amazônia. Mas a água tem um papel e vai ter um papel cada vez maior no mundo moderno. É a pátria da água, segundo o Tiago de Mello. Cada vez maior. O que nós precisamos, na realidade, e eu vivo dizendo isso, a ciência tem um papel extremamente importante para dizer o que é necessário no sentido, não só para produzir a energia elétrica que precisamos, mas no sentido de minimizar os impactos, não é ouvida, os impactos que a gente produz por meio dessas ações quando ela na Amazônia. fala e não é ouvida, como esse estudo da Unicamp. Pois é, aí é uma questão que eu acho que é um comportamento de sociedade que nós precisamos, na realidade, trabalhar no sentido de se fazer ouvir. Tá certo? Nós precisamos trabalhar isso. A Academia Brasileira de Ciências trabalha isso e a SBPC também. O INPA, hoje, ele apoia os grandes projetos hidrelétricos do governo ou ele vê com ressalvas? Nós temos vários estudos, vemos com algumas ressalvas. Vemos com algumas ressalvas. Nós manifestamos isso, produzimos os documentos que subsidiam disso. Agora, a decisão de construir isso não é uma decisão do INPA. Não. Tá certo? É uma decisão do governo brasileiro. Agora, o que cabe ao INPA é mostrar à sociedade brasileira quais são os efeitos que isso tem do ponto de vista climático, do ponto de vista da diversidade biológica, mas também, Randall, para ser honesto com a ciência, as vantagens que isso tem do ponto de vista social. Mas eu vou pegar aqui um particular aqui. O senhor, nesta mesma cartilha feita pelo INPA, em que o senhor fala quais seriam os princípios para proteger a floresta, o senhor diz aqui que o desenvolvimento deve ser concentrado em poucas áreas e que deve-se evitar expandir estradas e rodovias por áreas florestadas, e especialmente a pavimentação. Ou seja, a competência técnica está aqui. Está aí. De que maneira que isso está previsto na estratégia hoje em curso? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, como eu estou dizendo, a decisão para fazer isso não é do INPA. Cabe ao INPA mostrar isso. Por exemplo, nós acabamos de fazer um estudo no interflúvio do Madeira, e se eventualmente a gente tiver que construir alguma coisa lá, nós vamos afetar de forma bastante significativa a diversidade de aves que nós temos nessa região. Muito bem. Se não há outra alternativa, se a decisão é fazer uma intervenção naquela região, de que forma a gente deve fazer para causar o menor impacto possível? Então, nós listamos quais são essas ações. A mesma coisa com relação às hidrelétricas. Se a decisão é construir as hidrelétricas, e o importante é os peixes migrarem... Aliás, nós falamos sempre das escadas de peixe, falamos sempre pensando os peixes subindo o rio, mas ninguém pensa que os peixes precisam voltar também, tá certo? A gente esquece essa história toda, mas a ciência não. Quanto tempo elas não vão estar assoreadas como... A ciência está sempre pensando nessa questão toda, né? Doutor Alberto, nós vamos fazer aqui mais um intervalo, né? Pois não. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso Roda Viva de hoje, né, que você está acompanhando aqui mais uma vez a discussão sobre a Amazônia. Até já. Bem, hoje você acompanha aqui no Roda Viva uma entrevista com o nosso convidado, que é o biólogo Adalberto Val, diretor do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Adalberto, tem mais uma questão aqui que eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, até para as pessoas saberem, não é, como é que essa ciência se torna de uso social, o senhor citou alguns exemplos, etc. O senhor usou várias vezes o termo socialização do resultado. O que é exatamente socialização do resultado? Na realidade, é quando a população recebe É a popularização, nós, cientistas, de uma maneira geral, escrevemos para os nossos pares, né? Escrevemos uma linguagem rebuscada, fechada, hermética e muito sintética que vá direto ao foco, né? Isso são a exigência dos editores científicos das principais revistas do mundo. Eu não posso esperar que a sociedade, de uma maneira geral, possa ter acesso a informação produzida por meio, né, valendo-se destes produtos. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma atividade profissional extremamente competente para decodificar essa informação para uma linguagem mais simples,
para que a gente possa socializar essa informação. Seria oferecida a quem essa informação? Para a sociedade de uma maneira geral. Qualquer pessoa que se candidatasse poderia... Você quer ver uma coisa? Você liga alguns canais de televisão hoje, você tem informação sobre como é que se reproduz uma aranha, como é que uma cobra se alimenta. Da onde vem essa informação? Essa informação, originalmente, é produzida dentro dos laboratórios de pesquisa. Agora, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos pegar aquela informação da biotecnologia e também fazer a mesma coisa com ela. Nós precisamos pegar aquela informação de como a gente produz peixes em igarapés de canais, de pequenos igarapés da Amazônia. Nós precisamos pegar essa informação e transformar isso numa linguagem simples. Quantos peixes pode colocar lá por metro quadrado? Qual o tipo de alimentação para isso? Quem é o receptor dessa mensagem? A sociedade de uma maneira geral. Sim, mas a sociedade lá, o que é? É a cooperativa? É o sindicato? Nós não temos isso. Nós não temos uma cadeia para produção de peixe hoje na Amazônia, por exemplo. Alberto, então vamos falar agora, porque fica muito difuso. Se você tiver, Heródoto, uma cadeia de produção de peixe na Amazônia, nós podemos produzir proteína em larga escala. Alberto, mas nessa questão de peixe, o senhor tem vários trabalhos publicados e importantes sobre peixes, sobre aquiculturas, Agora, há uma porção de relatórios internacionais que dizem o seguinte, que todos os criatórios de peixes para a aquicultura são insustentáveis, porque o consumo de alimentos nesses projetos é maior do que a produção. A média é 2 quilos para 1 quilo. No Chile, por exemplo, a produção de salmão no mar é de 4 para 1. Então, dizem esses relatórios que a aquicultura nesses projetos e na forma como ela é feita, ela é insustentável porque ela consome mais do que ela produz. Ela contribui para a perda de recursos naturais que nós temos hoje no mundo. O senhor é um especialista, como é que o senhor Vamos continuar produzindo gado, derrubando a floresta e produzindo gado? Não, eu não acho que tem que produzir gado, mas também se produzir peixe consumindo mais do que produz, também vai terminar o peixe. Olha, eu vou lhe dizer alguma coisa, nós precisamos ter as espécies certas para o ambiente certo. Nós temos várias espécies de peixe na Amazônia que têm um crescimento fantástico e que a taxa de conversão alimentar não é essa. Tá certo? Então, um exemplo típico disso é o pirarucu. Um outro exemplo é o tambaqui, que nós temos na região. Então, o que nós precisamos, e aí, voltando ao que estava conversando com o Heródoto, não se trata de importar a solução. De verdade, nós temos hoje criação de carpa na Amazônia. Mas essas soluções estão sendo feitas? A carpa é um peixe exótico da Amazônia. Essas soluções sustentáveis existem hoje na Amazônia? Existem hoje. O que precisamos, na realidade, é implementá-las. Não, existem na prática, eu pergunto. Se existem na prática. Fora o pirarucu de Mamirauá, o que mais que tem? Nós temos produção de matrinchã, por exemplo, no entorno de Manaus, em vários igarapés no entorno de Manaus, em canais de igarapé. Mas não é fechado. Não é fechado. Nós temos 20... A materialização da biodiversidade amazônica, é disso que se trata, né? Ela realmente é um mito. As empresas transnacionais, os laboratórios, eles estão se apropriando, a gente sabe muito bem, de conhecimentos da Amazônia. Agora... o exemplo disso são os peixes ornamentais. Exatamente. Nós vamos perder esse mercado. No que isso resulta em termos de benefícios, né? Ou seja, a minha grande preocupação não é... Quando eu falo Zona Franca de Manaus, na verdade eu estava me referindo a uma entidade chamada Associação dos Empresários da Amazônia, que foi símbolo na época da ditadura, né? E que recebeu muito dinheiro para promover o progresso amazônico. Depois vieram os pecuaristas para trazer o dinheiro através da pata do boi. Nós temos agora os sojeiros, temos todo tipo de atividade econômica subsidiada pelo governo para melhorar o padrão de qualidade de vida daquela população amazônica e também do restante do Brasil. E isso está resultando no quê? Na desertificação acelerada, no empobrecimento das instituições científicas, né? No enriquecimento das OCIPs, das organizações sociais, que estão mais mudas e caladas do que nunca. De vez em quando alguma solta algum manifesto, mas o que se vê é realmente o retraimento. Agora, por outro lado, há, por parte da população brasileira, um grande preconceito. Quando se ouve um Greenpeace falando, não, é preciso conservar a Amazônia, todo mundo fala, isso é intromissão, como dizem os ruralistas, estrangeira e indevida na nossa soberania. Isso está sendo colocado em prática. Isso equivale a gente ter o direito de incendiar a própria casa, de depredá-la, de arrebentar com tudo, de ir à despensa e
jogar veneno em todos os nossos alimentos, porque essa soberania feita através da devastação é realmente equivalente a isso. Que a Amazônia é nossa, dos brasileiros, sim. Agora, que temos que conservá-la como conservamos a nossa casa, sabe? Como conservamos o quarto das nossas crianças, isso é verdade. Quando o Washington fala sobre os exemplos de industrialização dos peixes e tudo mais, ele desconhece que você, aliás, ele sabe muito bem que você é formado exatamente nisso, a sua dissertação por acaso, nisso daí. E eu sei de experiências na Costa Rica, por exemplo, que são exitosas em termos de transformação de peixes, né, com baixo índice de custo em proteínas nobilíssimas. Agora, Adalberto, nessa altura do campeonato, com o Heródoto e o Marcelo Bairão querendo cortar o nosso tempo, eu lhe pergunto, como o nosso querido Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ele pode realmente receber a prioridade que ele merece? Em outras palavras, essa 61ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lá na semana que vem, lá em Manaus, ela não deveria contar com um armistício entre esse parlamento corrupto, que tenta, com essa medida provisória 458, eternizar a devastação na Amazônia até o seu fim? Nós não deveríamos ter um momento de paz entre o pesquisador científico brasileiro e as autoridades que o financiam? Definitivamente, o que nós precisamos hoje, acho que o INPA, para sobreviver, eu diria que esta não é uma situação específica do INPA, mas é uma situação que nós precisamos ver de forma mais generalizada. O que nós precisamos hoje, fundamentalmente, como eu disse no começo do nosso programa hoje, é massa cinzenta. Nós precisamos de massa cinzenta, nós precisamos de cientistas fixados na Amazônia, responsáveis por uma interação com as demandas sociais que nós temos na região. A própria reunião da SBPC, 61ª reunião, é a primeira reunião que nós vamos ter na Amazônia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência depois de 60 anos. Se você pegar o país hoje todo, e eu insisto muito nisso, e lembrar pelo traçado da linha de Tordesilhas, caro Washington, você vai ver que a gente tem, do lado português, um desenvolvimento completo, energia elétrica, nós temos as universidades mais desenvolvidas do país. E do outro lado da linha de Tordesilhas, um apagão geral. E aí, o que nós precisamos, na realidade, é entender como é a dinâmica desse ambiente para poder fazer as intervenções. Uma boa parte das intervenções que a gente tem na região, Darlene, elas não respeitam as necessidades e as características desse ambiente. As informações existem, as informações estão aí. E, portanto, é necessário, quando nós desenhamos as estratégias de intervenção nessa região, considerar essas informações que são produzidas nas instituições de pesquisa e nas universidades brasileiras. Professor, a Rosimeire de Oliveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela pergunta o seguinte: não está na hora de buscarmos ajuda de países ricos para a preservação da Amazônia, já que o governo brasileiro não está dando conta de inspecionar o desmatamento, alegando a falta de fiscais, entre outras coisas? A Amazônia, eu acho que não. A Amazônia não precisa de mais fiscais. O que a Amazônia precisa é de informação. Nós recentemente tivemos uma ação do governo brasileiro da contratação, ou pelo menos uma anunciada contratação de 2.000 guardas florestais para a Amazônia. O que nós precisamos é de gente para poder estudar isso. A própria sociedade amazonense é capaz de tomar conta da Amazônia. Agora, é preciso dotar esta sociedade de informações robustas para que ela possa interagir com esta floresta. Como é que vai fazer isso se o governo não é com arma, não é com guarda, não é com posição bélica que nós vamos proteger a Amazônia. Mas como é que vai fazer isso se hoje o cadastro das terras da Amazônia tem apenas 4% das terras? O governo não sabe sequer onde estão os 47% de terras da Amazônia que ele tem. E como é que vai fiscalizar? O diretor do IBAMA em Alta Floresta deu uma entrevista dizendo o seguinte: querem que eu faça o quê?
Eu tenho 70 mil quilômetros quadrados para cuidar. Eu tenho 4 funcionários e 3 carros estragados. Como é que eu vou fiscalizar isso tudo? Veja bem, Washington, o que eu estou dizendo é uma questão de posição filosófica. Nós precisamos conhecer a região, porque senão nem os guardas florestais conseguem dar conta de proteger essa floresta. Mas não tem. O Parque do Jaú, que é maior que a Bélgica, tem um fiscal. Mas veja bem, o que nós precisamos é continuar produzindo informações para que esse pessoal possa agir. Do contrário, a gente não consegue avançar. Você não vai ter informação antes, porque vai ser tudo derrubado. Eu acredito que existe, essa informação existe. Foram dezenas de comissões científicas no Congresso Nacional, de CPIs e tudo mais. O Romero Jucá, por exemplo, que há uns 20 anos atrás era um dos principais desmatadores da Amazônia, e hoje é da Comissão de Ética do Congresso Nacional. De madeira de Índia. Exatamente. Esse cara, ele sabe muito bem de quem é quem é invasor, quem está ocupando que área. Ou seja, nós temos os grandes loteadores que têm nome, RG, SIC, né? Apartamentos não declarados e coisas desse tipo. Né? Casas, mansões, né? Ai de nós se fizermos o que eles fazem. Agora, há várias ações, Randall, no sentido de mapear isso. A gente precisa, na realidade... Eu vivo dizendo, o professor Aziz Absaber tem uma colocação que é fenomenal. Para a maioria das ações da Amazônia, falta a noção de escala. Exato. Falta a noção de escala. Eu não estou trabalhando com um estado pequenininho e nem com uma região pequenininha. Eu estou trabalhando com 60% do território brasileiro. Falta a noção de escala, caro Washington. Essa noção a gente precisa inserir na nossa discussões. Falta o respeito pelo professor Aziz Absaber e pelas caravanas da cidadania. Que ele fez. Nosso tempo está se esgotando. Vamos passar a palavra para a Darlene fazer a pergunta, por favor. Por favor, ainda no foco da sua pesquisa, que são os peixes. De que maneira que foi analisada a sua pesquisa sobre o impacto das indústrias de petróleo, do garimpo, do cobre, nos peixes? Essa população, como o senhor gosta muito de falar, a população de amazônidas consome peixes contaminados? Não, não consome. Nós temos feito uma série de estudos e esse é um papel extremamente relevante da ciência. Ela se antecipar aos problemas. A ciência tem esse papel também. Ela tem que se antecipar, prever um problema e fazer as sugestões antes que o problema ocorra. Nós temos um processo de mineração em curso na Amazônia, numa região que tem águas que são extremamente pobres do ponto de vista iônico e, portanto, as espécies que evoluíram nesses lugares desenvolveram uma capacidade extremamente grande e sensível para tomar os poucos íons que a gente tem no ambiente e se a gente colocar metais pesados nesses ambientes, nós podemos contaminar os peixes. Então, sabemos disso. Então, a informação existe. Então, a mineradora tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa para a gente não ter problemas extremamente sérios. Se tivermos, temos tecnologia hoje para poder mapear isso prontamente na região. Doutor Roberto, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Roda Viva e queremos agradecer a gentileza da sua participação. Né? Temos certeza que o nosso telespectador conhece muito mais a Amazônia depois de tudo que ouviu o senhor falar. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer também aqui a participação da nossa bancada, né, que esteve conosco hoje. E quero lembrar também que aquelas perguntas que não foram respondidas, né, que foram colecionadas aqui pela minha colega, pela Juliana, elas serão encaminhadas ao nosso convidado de hoje. Quero lembrar também a você que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira, ao vivo, pela internet, às 6h30 da tarde. E você pode se ver também na íntegra, sem corte e sem edição, né? Na totalidade, às 10h10 da noite, aqui na nossa TV Cultura. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção conosco, uma boa semana e tenha uma boa noite. Até lá.